Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para fazer o comentário da lição número 6 aí do segundo trimestre do ano 2017, Jonatas, um exemplo de lealdade. Então nessa revista nós estamos falando de caráter e estudando aí o caráter de alguns personagens bíblicos. E nessa lição nós vamos estudar aqui o caráter de Jonatas. Vamos fazer um contraste aí entre Jonatas e Saul e também mostrar a importância da amizade de Jonatas com Davi. Deus tinha uma aliança com a casa de Davi e Jonatas foi muito importante nessa aliança. Então era uma amizade aí que tinha direção de Deus. Bem, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, está vendo pela primeira vez, fique sabendo do projeto do EBD em Foco, ebdemfoco.com, né, é o meu blog onde eu coloco aí subsídios da lição, coloco comentário, e tem o slidesebd.com, que é a plataforma de slides do EBD em Foco. Então no slidesebd.com você vai encontrar os slides para fazer download e também um curso de capacitação de professores da Escola Bíblica Dominical. E no ebdemfoco.com você vai encontrar aí alguns vídeos, alguns comentários e dicas de como dar uma boa aula. Você vai ter um conteúdo também de excelência aí. Então você também tem o canal no YouTube que você pode se inscrever no canal, clica aí no gostei, nesse joinha que tem aí, clica em se inscrever aí para você receber as notificações do canal. E também entra na página do Facebook, curta a página, veja o conteúdo que tem lá também. Então é isso. Espero que você que já se cadastrou aí na plataforma, que está assistindo pela plataforma, continue aí assistindo os vídeos e usando os slides, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. Vamos lá. Texto áureo, entrar aqui logo na aula. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 1 Samuel 18:3. Verdade prática, o cristão deve ser exemplo de lealdade a Deus e seus familiares e a todos os que estão ao seu redor. Então isso aqui, a verdade prática, ela resume um pouco o que vai falar aí da lição, e o que nós vamos tirar aqui de aprendizado é a questão da lealdade de Jonatas, que nós podemos aplicar aí na nossa vida, e ver que nós só podemos ser leais a Deus, devemos ser leais a Deus e devemos ser leais aos nossos amigos, aos nossos familiares, todos que estão ao nosso redor. Leitura bíblica em classe encontra aí 1 Samuel, vários versículos quebrados. Eu particularmente não gosto muito dessa leitura quebrada de vários versículos, porque eu acho que o texto ele segue uma linha de raciocínio e quando tira vários versículos fora do lugar não fica muito interessante, eu acho que perde um pouco o raciocínio. Mas eu costumo pular essa leitura, suponho que você já fez aí na sua casa, leu a sua revista, leu na Bíblia. Eu recomendo você pegar a sua Bíblia e leia aí 1 Samuel, capítulo 18, 19 e 20. Você que é professor tem a obrigação de fazer essa leitura, porque você precisa entender por completo a história aqui de Davi e Jonatas. Vamos lá, introdução. Introdução diz o seguinte, Jonatas entrou para a história à sombra do pai, mas pouca coisa herdou do seu genitor. Então a gente não vê o foco da história em Jonatas em si. A história conta a história aí de Davi, de Saul, Saul que foi o primeiro rei de Israel. Então Jonatas é o que? Filho de Saul, porém a gente vê que Jonatas ele não herdou muitas características do seu pai. Ele demonstrou ser um guerreiro cheio de coragem e determinação. Sua amizade por Davi nasceu de forma inesperada quando assistiu de perto a vitória do jovem pastor de ovelhas sobre o imbatível gigante Golias. Então, quando Davi estava lá lutando com Golias, Jonatas quase não sai. Jonatas estava lá vendo isso, vendo aquela coragem de Davi, e ali surgiu uma amizade entre esses dois. Uma amizade muito forte, uma amizade abençoada por Deus. Tópico 1. Circunstâncias que uniram Jonatas a Davi. Vamos lá. Quem era Jonatas? Primeiro vamos entender. Jonatas ele era o primogênito de Saul. Então Saul teve aí 5 filhos, ou seja, entre filhos e filhas, teve 5 filhos no total, e Jonatas era aí o primogênito, o primeiro, e o seu nome do hebraico significa, se for fazer uma transliteração do hebraico, é Ionatan. A portuguesa
né, e coloca Jonatas. Mas uma transliteração, o nome dele, da forma que era chamado na época, era Ionata. Ionata. E significa o quê? Dado por Deus ou presente de Deus. Então, Jonatas é um nome que tem um bom significado. Né? O significado aí que Saul colocou, né, o nome que Saul colocou no seu filho, tinha esse significado, que é um significado bom, né? Presente de Deus. Ele tinha todas as condições para ser substituto do pai. Ou seja, Saul é o rei, né, e Jonatas é o herdeiro do trono. Então, como primogênito, ele deveria herdar o trono aí de Israel. Então, ele era valente e hábil no combate, né, ou seja, lá em Micmais, ele venceu os filisteus apenas com a ajuda de um escudeiro. Então, eles estavam reunidos ali para combater, mas precisava atravessar a guarnição dos filisteus. E Jonatas chamou o seu escudeiro e eles foram lá. Ele puxava o filisteu, eles estavam subindo um monte, né? Puxava o filisteu e o seu escudeiro matava atrás. Ele puxava e o seu escudeiro matava ali atrás. Então o escudeiro aqui ele tem um papel muito importante, né? Ou seja, quem efetuou, né, mesmo quem matou os filisteus foi o escudeiro e não Jonatas. Porém, a coragem dele de ir na frente, de puxar ali à frente, de ter a ideia de atravessar a guarnição dos filisteus, mostra que ele era um guerreiro valente e hábil no combate. E também não podemos desprezar aí o seu escudeiro, né, o pajem de armas, como falam algumas bíblias, porque é aquele que está ali por trás, né, executando as coisas e que ninguém fala muito dele, mas ele era muito importante aí. Na igreja, né, quantos não são escudeiros? Né? A gente pode ver aí que muitos, aquele que fica lá no som, mexendo no som, ninguém fala dele, mas se o som ficar ruim, todo mundo fala. Então, ele é um exemplo de escudeiro na igreja. Né? Tá lá, ele é super importante, mas fica lá escondido. Por direção de Deus, os rumos da história de Saul e de Jonatas foram mudados completamente. Então, a gente vê o seguinte, que mudou, né, a história deles do jeito que eles imaginavam. Saul reinou até o fim, Jonatas se tornou rei. Então a lógica era essa, era Saul reinar até o fim da sua vida, né, ou seja, ter um reinado ali completo, e no sentido não de ter uma morte trágica como ele teve, né, e Jonatas depois se tornar rei. Então essa era a lógica. A história poderia ser dessa maneira, porém, né, de acordo com a direção de Deus, a história tomou um outro rumo. E também a vida de Saul tomou um rumo diferente da vida de Jonatas, né? Ou seja, eram duas pessoas completamente diferentes, apesar de ser pai e filho. Uma batalha que mudou a história. Então vamos lá. Israel estava no campo de batalha contra os filisteus no monte, no Vale do Carvalho, ou Vale de Elá. Então tá lá, né, nessa região, estavam ali combatendo com os filisteus. Vale ressaltar o contexto histórico aqui dessa história, porque tem um subsídio que eu vou fazer ainda, eu não fiz, mas quando você estiver assistindo aí, depois você procura esse subsídio. Eu não sei qual é o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu vou falar um pouco do contexto do livro de Samuel. Então, 1 Samuel é onde está saindo aí do tempo dos juízes e entrando no tempo da monarquia. Então, Samuel ele foi o último juiz de Israel e depois Saul foi escolhido como rei. E essa linha divisória é muito importante você entender esse contexto, porque se você ler o livro de Juízes, o povo de Israel lutava muito com os filisteus. Então tinha essa guerra com os filisteus. Então quando eles entram na monarquia, o rei tem a responsabilidade de lutar com os filisteus. Então tá lá Saul na sua batalha com os filisteus. Não sei se era a primeira batalha, mas é uma batalha grande com os filisteus. Só que tem um porém. Né? Hoje, lá nessa batalha tem um homem, né, um gigante, o Golias. Então, Golias ele diz, né, hoje eu desafio as companhias de Israel dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então, ou seja, ele desafiou o exército de Israel e falou, traga um homem para lutar comigo, se vocês ganhar, né, beleza, nós vamos servir vocês, mas se nós ganharmos, vocês vão servir a nós. Então aqui a gente vê uma história de guerra onde a situação estava feia para o lado de Israel. Ou seja, a derrota era praticamente certa.
Então, ouvindo então Saul e todos o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. 1 Samuel 17:11. Então tá lá o filisteu, né, falando, desafiando o exército de Israel, e eles lá com medo, né, ou seja, temeram muito. Está lá Saul com todo o seu exército com medo dos filisteus. E eles não sabiam mais o que fazer. Porém, aparece um personagem na história agora chamado Davi. Então Davi ele aparece no capítulo 16 ali de 1 Samuel, onde ele é ungido por Samuel para ser o próximo rei de Israel. É importante ressaltar que antes mesmo de Davi ser ungido, Saul já tinha falhado, ele já tinha errado e pecado, e Deus já tinha reprovado o reinado de Saul. Então Davi, ele entra na história porque Deus já escolheu Davi para ser o próximo rei. E Davi já chega lá na guerra, né? Ou seja, ele vai levar ali comida para os seus irmãos que estão lá fazendo parte do exército. Seu pai manda ele lá levar, né, alimento para os seus irmãos. E chegando lá, né, ele se dispôs a enfrentar o filisteu. Seus irmãos não concordaram, obviamente, Davi era o mais novo, não tinha experiência com guerra, mas ele falou, eu quero enfrentar esse filisteu. Ele chega lá e ele fala assim, quem é esse incircunciso que está, né, ou seja, desafiando o rei de Israel, o Deus de Israel? Ou seja, ele viu não uma afronta contra o exército de Israel, ele viu ali uma afronta contra o Deus de Israel. Então a gente já começa a perceber aqui que Davi ele era um homem que servia a Deus, que ele era fiel a Deus, que ele confiava em Deus, diferente de Saul, que era o rei, que não confiava mais em Deus, que queria tomar decisões sozinho. Então a gente vê que Davi ele chega lá e quer desafiar o gigante. Né? Ou seja, com a permissão do rei e confiando em Deus, ele pega lá uma funda, as pedras, né, e foi ao encontro de Golias. Ou seja, só uma funda e 5 pedras do ribeiro. Só isso que ele tinha. Então, lá vem o filisteu, né, falando todo tipo de coisa para Davi, dizendo que vai matar Davi, que as aves vão comer a sua carne e tal. Só que Davi, ele estava indo com Deus, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus ia dar a vitória para ele. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. 1 Samuel 17:50. Então a gente vê aqui Deus agindo na vida de Davi. Ou seja, Davi, ele é um homem corajoso, um homem que partiu para cima, mas que ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus ia dar a vitória para ele. Um gigante vencido por um jovem pastor de ovelhas, um exército inteiro posto em fuga após um combate inusitado e desigual. Ou seja, é isso que a gente observa aqui. Com apenas a morte ali de Golias, todo um exército fugiu. O exército dos filisteus foram embora e Israel venceu essa batalha. Assistindo ao duelo estava Jonatas, o filho de Saul, que ficou profundamente tocado pela vitória de Davi sobre Golias. Então a gente vê aqui que Jonatas estava lá. Ele assistiu à luta entre Davi e Golias e ele ficou ali tocado com a vitória, porque ele viu que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E começou ali uma amizade, ou seja, uma amizade aprovada por Deus, e eu vou mais longe, não só aprovada, mas uma amizade que foi ali conduzida por Deus. Ou seja, Deus conduziu a Davi e Jonatas para que eles tivessem essa amizade profunda. Jonatas torna-se amigo de Davi. Então vamos ver aqui esse tópico. O povo de Israel jubilou diante de tremenda vitória. Então quando eles ficaram sabendo que Davi derrubou Golias e matou Golias, e chegou ali e tal, né, ou seja, ele levou a cabeça, né, de Golias, né, e Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele em sua tenda. 1 Samuel 17:54. Então ele guardou as armas lá de Golias e levou ali como prêmio a cabeça de Golias, porque era um filisteu e era um homem mau, né? Golias não era um homem bonzinho, era um homem mau, e entrou ali com essa vitória na cidade, o povo comemorando. Só que começou a surgir um problema, né? As pessoas começaram a cantar aqui a vitória para Davi, né? Enquanto Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares, ou seja, a partir desse momento começa a surgir aqui uma inveja da parte de Saul. Vou falar disso mais na frente.
Mas por enquanto vamos focar o seguinte, que Jonatas observou de perto o acontecido ali, toda aquela batalha. E de imediato aquela admiração despertou em Jonatas um sentimento. Que sentimento esse? De amizade e de amor fraternal. Então começou aqui uma amizade entre Davi e Jonatas. Uma amizade verdadeira, uma amizade abençoada por Deus. Deus tem seus caminhos e quando Ele quer, cria circunstâncias ou muda circunstâncias segundo os seus propósitos amorosos e soberanos. Então Deus ele tinha os seus propósitos aí. Até agora pode parecer meio obscuro, mas o que isso quer dizer? É porque Jonatas, a gente não deve perder o foco, Jonatas era o herdeiro. Jonatas seria o herdeiro do trono e Davi era o homem escolhido por Deus para herdar o trono. Então como que surge uma amizade dessa forma? É meio estranho. Então é por isso que a gente vê aqui Deus, a soberania de Deus nessa história. Ou seja, não é uma amizade qualquer, mas é uma amizade com propósito. Nós vamos entender isso mais na frente. Uma amizade fiel e duradoura. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma e fizeram uma aliança diante de Deus. Então eles desenvolveram uma amizade muito grande. Então aqui as palavras usadas, amou como a sua própria alma, amou como a si mesmo. Ou seja, eles tinham uma amizade muito grande, eles fizeram uma aliança diante de Deus, uma aliança de amizade ali diante de Deus. O sentimento de Jonatas para com Davi foi além de uma demonstração de coragem, ou seja, foi um verdadeiro amor fraternal. Não foi simplesmente porque ele viu Davi matando Golias e viu que Davi era corajoso e quis ser amigo daquele homem corajoso. Não, é porque ele tinha ali um amor fraternal, de amizade mesmo, amor verdadeiro. Uma aliança do Senhor. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Repetindo aqui 1 Samuel 18,13. Isso aqui, esse texto, grupos de homossexuais procuram distorcer o sentido desse texto. Então eles pegam esse texto aqui e modificam, dizendo eles que aqui Jonatas sentia uma atração sexual por Davi e que ambos deram início a uma relação homoafetiva. Então, se você fizer uma busca na internet sobre Davi e Jonatas, a amizade entre eles, você vai ver várias imagens de dois homens segurando na mão, se beijando, porque os homossexuais já pegam essa história e começam a modificar, interpretar da forma totalmente errada. Isso não faz sentido, não há nada mais incoerente do que isso. Primeira coisa que você tem que entender é que eles conheciam a lei de Deus. Levítico 18:22 diz, com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. E Levítico 20:13 diz, quando também um homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos fizeram uma abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Então a gente vê que eles conheciam a lei, eles sabiam que Deus já tinha falado que a questão do homossexualismo era pecado. Então não existe, não faz sentido, eles fizeram uma aliança com o Senhor, então eles não vão pecar contra Deus. Sem falar que cada um deles era casado, tinha filhos e tudo mais, eles viviam uma vida normal. Ou seja, Davi era heterossexual, Jonatas era heterossexual, então eles tinham uma vida heterossexual, eles eram abençoados por Deus porque eles cumpriam a palavra de Deus, não porque eles tinham uma relação homoafetiva. Não tem nada a ver isso aqui. Distorção completa da palavra de Deus. Então Deus inspirou a amizade entre Davi e Jonatas, para que Jonatas ajudasse Davi a fugir de Saul. Então, uma amizade com propósitos divinos. Ou seja, a gente vê que quando Saul começa a perseguir Davi, Jonatas ajuda Saul, muitas e muitas vezes. Então, é uma amizade com propósito, porque Deus já sabia que Saul ia perseguir Davi. Foram 10 anos que Saul ficou perseguindo Davi. E todo esse tempo, a amizade que Jonatas tinha com Davi foi que ajudou Davi muitas vezes a se livrar de Saul. Então a gente vê aí que Deus estava nessa amizade, tinha um propósito. Não é porque eles tinham uma relação homoafetiva, nada a ver, totalmente sem sentido. Isso aí é somente a má fé de quem usa a palavra de Deus para justificar os seus pecados pode afirmar tamanha incoerência aí, disparate. Então não tem problema nenhum a pessoa viver no pecado. Que ela quer viver no pecado? Pode viver. Tu quer viver na mentira, quer viver no adultério, quer viver no homossexualismo, quer viver na fornicação, quer viver, viva. Viva a sua vida do jeito que você quiser, mas não use a Bíblia, a palavra de Deus, para justificar os seus erros.
não use, porque já tem por aí a Bíblia do gay, do homossexual. Daqui a pouco surge a Bíblia do adúltero, a Bíblia do fornicador. Ou seja, cada um vai ter sua Bíblia, né? Vai modificar, vai interpretar do seu jeito, tirar alguns versículos, modificar outros versículos e dizer que ali ele pode viver do jeito que ele quer viver, porque a Bíblia está permitindo que ele viva assim. Então, não faz sentido isso. Nós temos que saber combater isso aí baseado na palavra de Deus. Quer viver no pecado? Viva, mas deixe a palavra de Deus intacta. O caráter de Jonatas e suas lições. Vamos entender um pouco mais sobre o seu caráter aqui. Um homem de coragem. Então, primeiro que vamos ver. Característica de Saul. Quem era Saul? O rei de Israel, escolhido pelo povo, mas que não tinha ali as características de um verdadeiro rei. Então, por quê? Porque ele era inseguro, não era um homem seguro de si. Um homem seguro, um homem ciumento, tinha ciúme de Davi. Quando as pessoas começaram a aplaudir Davi pelo que Davi fazia, pelas guerras de Davi, porque Davi, logo depois ele foi colocado como chefe de uma parte do exército. Então ele partia para cima dos filisteus e ganhava a guerra, né? Com poucos homens, Davi ia lá e matava vários filisteus e conseguia a vitória. E o povo começou a observar isso e Saul começou a ficar com ciúme. Então um homem ciumento, inseguro, não tinha as características de um verdadeiro rei. Diferente do seu filho Jonatas. Jonatas, ele era corajoso, lutou contra a guarnição dos filisteus com seu pajem de armas, né, ou seja, o seu escudeiro, e os derrotou confiando em Deus. Então ele tinha uma confiança em Deus que também Saul não tinha. Jonatas, ele tinha coragem física e uma coragem emocional. Ele soube lidar com todas as situações e permanecer firme. E ele tinha fé. Ele tinha a grandeza espiritual que lhe dava confiança diante das adversidades. Ele confiava em Deus. Então Jonatas, ele tinha essa característica aqui, muito diferente do seu pai. Ele revelou firmeza diante dos inimigos e lealdade diante dos amigos. Então a gente vê aqui a característica de Jonatas. Firme, vem a dificuldade, vem os inimigos, ele estava para cima e confiava que Deus ia dar vitória e não desanimava. E era leal diante dos seus amigos, porque ele foi leal com Davi, ajudou Davi bastante aí na sua vida, na sua jornada. Um homem humilde. Vamos ver aqui. Jonatas era o herdeiro do trono, certo? Então a gente sabe disso aí. Herdeiro do trono. Porém, Saul falhou e foi rejeitado pelo Senhor. Então a gente vê que Saul, ele cometeu vários erros e Deus o rejeitou. Portanto, Davi foi ungido rei no lugar de Saul. Então Davi, ainda jovem, foi lá a Samuel e ungiu Davi rei de Israel. Claro que ele não assumiu o reinado de início, demorou vários anos. Porém, ele já seria o próximo rei. Inveja. Então Jonatas tinha inveja de Davi, por isso, Jonatas, sabendo que Deus já tinha reprovado seu pai, que Davi seria o próximo rei, será que ele não teve inveja? Não, muito pelo contrário. Ele soube reconhecer que seu amigo tinha a direção de Deus e as condições humanas para substituir Saul no cargo de monarca de Israel. Então ele entendeu isso aqui. A amizade dele era tão grande que ele entendia, porque ele poderia ficar com inveja, ele poderia ficar com ciúme de Davi, mas ele não ficou. Ele reconheceu que Deus estava com Davi. Então a gente observa isso aqui. É uma característica muito importante de Jonatas que nós podemos olhar e aplicar na nossa vida hoje. Olhando para as igrejas de hoje, nós vemos que muitos brigam por cargos e posições. Muitos querem estar lá na frente. Quem é que não quer ser rei de Israel? Ou seja, pela lei, pela lógica, o próximo rei de Israel seria Jonatas. Mesmo assim, ele não ficou com inveja de Davi. Então, dentro da igreja, muitos têm inveja uns dos outros e querem brigar por cargos e posições. Então, usam métodos carnais e seguem exemplo dos ímpios. Ou seja, o que a gente observa na igreja muitas vezes é isso. Seguir exemplo aí dos ímpios. São obreiros carnais dominados por torpe ganância. Então, uma ganância fora do normal aí. Então, isso não é de Deus, não faz parte do plano de Deus para a sua igreja. Humildade é a qualidade que só possuem os que têm grandeza de alma. Então, nós temos que ser humildes. Jonatas foi muito humilde. Ele reconheceu que Deus estava na vida de Davi e ali ele desenvolveu uma amizade com Davi. Então, uma amizade que mostrou a sua real humildade. Então, 1 Pedro 5,6, continue se humilhando a Deus sem precisar de reconhecimento. Quando for o momento, ele te exaltará. Um homem leal. Vamos falar de lealdade.
Em todas as ocasiões que se tornou amigo de Davi, Jonatas demonstrou sua lealdade. Então, várias ocasiões depois de sua amizade, ele mostrou que ele era leal a Davi. Então, poderia ter ficado ao lado do seu pai quando ele tentou matar Davi. Então, quando Saul tentou matar Davi, ele poderia apoiar o seu pai, concordar com seu pai e até, quem sabe, ajudar a matar Davi, porque Davi seria o próximo rei. Então, se Davi morresse, quem sabe ele não seria rei. Mas ele não fez isso. Então, enquanto estava lá Saul pensando, tentando de como ele iria matar Davi, Jonatas chamou Davi e falou: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te oculto e esconde-te. Então ele fez o contrário, ele foi ajudar a Davi e não concordou com seu pai em tirar a vida do seu amigo. Então a gente vê aqui que era uma amizade muito grande, até mesmo contrariando aí o seu pai. Jonatas teve um último encontro com Davi, onde mais uma vez selaram o pacto de lealdade diante de Deus. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência seja perpetuamente. 1 Samuel 20, 42. Isso aqui se concretiza quando chega lá na frente que Davi é rei e ele manda buscar Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas e ele cuida de Mefibosete. Mefibosete mora na casa do rei, ele mora no palácio, ou seja, ele cumpre essa palavra aqui, essa aliança que teve ali entre os dois, e Davi ele cumpre ao pé da letra essa aliança, e a descendência de Jonatas foi preservada porque ali ele cuidou de Mefibosete. Sucedeu depois que, vindo os filisteus do outro dia para despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos retirados na montanha de Gilboa. 1 Samuel 31:8. Infelizmente, o fim de Jonatas não foi um fim muito bom. Ele morreu juntamente com seus filhos ali na montanha de Gilboa, na guerra contra os filisteus. E a gente vê que Jonatas, apesar de todas as suas características, ele também estava sempre ao lado do seu pai, ou seja, ele estava ali com Davi, uma amizade com Davi, mas ele também estava ao lado do seu pai. Também isso estava dentro dos planos de Deus, porque para não surgir nenhum problema com relação ao reinado de Davi, Jonatas também ele morreu ali, ele não viveu, ficou mais um filho de Saul vivo, ficou mais um filho de Saul, mas lá na frente ele morre. Então, assim, infelizmente o fim de Jonatas foi um fim trágico, mas nós temos muito que aprender com ele, questão de lealdade, nós temos que ser leais a Deus, ou seja, assim como Jonatas foi leal a Davi, nós temos que aprender também a ser leais com nossa família, nossos familiares, nossos amigos, e também leais a Deus. Conclusão: Deus não está sujeito às leis nem aos costumes dos povos. Ele estabelece sua vontade diretiva de forma implacável, contrariando todas as expectativas e previsões históricas ou políticas. Assim, em meio a um grave desafio contra o povo de Israel, levantou o jovem Davi para derrotar o gigante filisteu. Então a gente vê que, diante da lógica humana, quem seria o rei? O próximo rei seria Jonatas. Mas Deus, ele contraria tudo, e ele, de acordo com a sua vontade diretiva, ele escolhe alguns ali, e ele escolheu Davi para seguir os seus propósitos, para cumprir os seus propósitos. E Davi foi escolhido rei. E a gente, continuando aqui a conclusão, assistindo a extraordinária vitória, Jonatas sentiu profunda admiração pelo jovem pastor de Belém e compreendeu que ele seria o escolhido por Deus. Em lugar de inveja ou ciúme, Jonatas tornou-se o maior e mais leal amigo de Davi. Então, ou seja, está lá Davi escolhido para ser o próximo rei, derrotou o gigante filisteu, mas diante disso, Jonatas desenvolveu uma amizade verdadeira, leal, e não ficou com ciúme ou com inveja de Davi. Um exemplo para nós que nós possamos também nos alegrarmos com a vitória dos nossos irmãos, nos alegrarmos com as bênçãos que Deus dá para os nossos irmãos, mesmo que muitas vezes ali nós sejamos prejudicados, mas que nós, ao ver alguém ser beneficiado, Deus abençoando, ali a gente tem que se alegrar e não ficar com ciúme ou com inveja. Amém? Encerro aqui a aula. Agora tem as perguntas que você pode usar aí na sua igreja, com animações. Bibliografia recomendada, alguns livros que estão na revista, indicados aí pela revista, que você pode se aprofundar mais no conhecimento desse assunto.
Fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, acesse aí o ebdenfoco.com e o slidesebd.com. Deus vai te abençoar ricamente. Até a próxima aula, se Deus quiser.